Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez, nos reunimos aqui mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai por nos conceder constantemente oportunidades, porque este Pai infinitamente bondoso, misericordioso, justo, jamais fecha portas para nós. Ao contrário, abre infinitas portas ao nosso arrependimento e, em especial, através das ofertas constantes de oportunidades para trabalharmos a nossa melhoria. É por isso que constantemente, apesar de todas as dificuldades que estejamos passando ou que venhamos passar, é preciso que aprendamos a agradecer a Deus. Agradecermos a Jesus, também nosso Mestre e Senhor, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme Ele nos disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Ou seja, Jesus veio aqui e exemplificou como devemos realmente fazer na prática para realizarmos este caminho de volta aos braços, simbolicamente falando, do nosso Pai de infinita bondade e amor, conforme Ele, Jesus, deixou exemplificado naquela parábola do filho pródigo. Todos nós estamos inseridos naquela parábola, porque todos nós estamos aqui na vida e muitos de nós ainda não estamos nem fazendo o caminho de volta. Muitos de nós ainda estamos pedindo a Deus, nosso Pai, que é o dono de todas as coisas, estamos pedindo a nossa parte na herança. É por isto que Jesus deixou esta exemplificação para nós, para que nós pudéssemos verdadeiramente fazer as melhores escolhas para nós, para não sofrermos tanto nesta nossa caminhada, seja nesta ida ou no regresso, porque sem sombra de dúvida que é preciso aprender constantemente a administrar os recursos que Deus colocou em nossas mãos, na condição de talentos, todos os recursos que em verdade não são nossos, são todos propriedades de Deus, esses recursos materiais, estes talentos, tais como a inteligência suprema, é Deus, ou seja, tudo está em Deus. Toda fonte de sabedoria, de amor, tudo vem e tudo provém de Deus. É por isso que agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos, estes emissários de Jesus, que a seu pedido constantemente estão do nosso lado para nos auxiliar em nossa trajetória, nos intuindo para fazermos melhores escolhas. E por último, não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui, neste momento, neste ponto virtual, nesta sala virtual, para juntos realizarmos mais um momento de reflexões, mais um momento de um verdadeiro tratamento espiritual para todos nós, nesta busca constante por este conhecimento acerca da verdade, ou seja, conhecermos Deus, conhecermos o nosso Pai, assim como Jesus nos disse quando, dialogando com Pilatos,
Pôncio Pilatos, quando ele questionou a Jesus o que é verdade, e ele disse que tinha vindo à terra para testemunhar a verdade. Ou seja, Jesus veio à terra para testemunhar Deus. Deus é a verdade. E nós precisamos constantemente realizarmos esta busca, conforme Jesus nos disse: conhecereis a verdade, conheceremos Deus, e no dia que verdadeiramente conhecermos Deus, nós estaremos libertos das trevas da ignorância. Aí verdadeiramente nós estaremos curados de todas as mazelas que ainda nós teimamos carregar conosco. Então é por isto que precisamos e é por isto que estamos aqui, para nos auxiliarmos mutuamente neste nosso tratamento, porque aqui estamos em nome de Jesus para aprendermos com Ele. Porque aqui não existe professor de evangelho, não existe professor ou doutor em doutrina espírita. Todos nós estamos aqui aprendendo juntos. E hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um belíssimo estudo, juntamente com Humberto de Campos, Chico Xavier, com as sábias palavras de Jesus, neste capítulo de número 21 do livro Boa Nova, que tem como título A Lição da Vigilância. Então aqui Humberto de Campos nos deixou belíssimas anotações acerca da vigilância. Mas antes de começarmos estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco. Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 132, em que Carlos Torres Pastorino nos diz da seguinte maneira: não deseje aquilo que pertence a outrem. Ou seja, não cobicemos aquilo que está na condição de administração de outra criatura, porque este pertencer que ele está falando é no sentido relativo, porque este pertencer verdadeiramente é de Deus. Este pertencer é só no sentido de administração. Não queira, nos diz ele, não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo o que é seu, por direito divino, lhe há de chegar às mãos na hora oportuna, nem mais cedo do que deve, nem mais tarde do que deva, ou jamais chegará mais cedo ou jamais chegará atrasado. Sempre chegará na hora certa. Na hora exata você receberá aquilo que merecer ou que tenha feito por merecer. Portanto, trabalhe. Trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem que a permissão dele ocorra. Então aqui, Carlos Torres Pastorino repete palavras de Jesus, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então acreditemos em Deus, mas não fiquemos de braços cruzados. Façamos a nossa parte, façamos por merecer, porque em verdade nós recebemos até mais do que merecemos, porque entra aí a misericórdia de Deus. E aí chegamos em Humberto de Campos, capítulo 21, a lição da vigilância, capítulo 21 do livro Boa Nova. Prestemos bastante atenção nos esclarecimentos de Jesus, anotações de Humberto de Campos, onde aqui ele faz uma narrativa belíssima acerca de duas passagens evangélicas. A primeira, aquela chamada revelação de Pedro, conforme nós encontramos anotações de Mateus no capítulo 16, versículos 13 a 20, também em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30, e Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 21. E mais adiante, em uma segunda parte deste capítulo, também anotações dos evangelistas, onde Jesus, na sequência desta narrativa
que nós falamos aqui, os evangelhos, onde se encontram as anotações das conversas de Jesus com os discípulos, nós encontramos o anúncio do Calvário, quando Jesus, na sequência, anuncia aos discípulos o seu Calvário que estava próximo. O anúncio do Calvário, conforme anotações de Mateus, de Marcos e também de Lucas. Então aqui Humberto de Campos começa esta lição da vigilância da seguinte maneira, que aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, ou seja, estava próximo de encerrar Jesus a sua caminhada gloriosa aqui pela terra, reuniu Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Então Jesus, ciente e consciente de que estava próximo de encerrar a sua passagem aqui pela terra, reuniu os 12 para consolidar os ensinamentos que ele havia ministrado a eles até aquele momento. E naquele crepúsculo, ou seja, no final de dia ali, naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse. Então aqui Jesus conversou longamente apenas com os 12 discípulos e ao final ele fez aquele questionamento conforme encontramos nos evangelhos. E quem dizem os homens a meu respeito? Ou melhor, o que dizem os homens a meu respeito? E este mesmo questionamento, estas mesmas anotações dos evangelistas, nós encontramos também lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 4, no item de número 1, esta mesma passagem evangélica falando acerca de reencarnação. Porque quando Jesus questionou, e que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minha pregação, das minhas pregações? Então Jesus quis saber dos discípulos o que as pessoas falavam, o que eles ouviam acerca de Jesus. Será que eles, ou melhor, será que nós, naquela época, nós que nos encontramos aqui na Terra, naquela época, ouvindo diretamente da boca de Jesus, então Jesus quis saber, será que eles entenderam as lições que eu ministrei até o momento? E aí os discípulos começaram a responder da seguinte maneira para Jesus o que eles ouviram até aquele momento acerca dele, da boca das outras pessoas. João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias. Então aqui, conforme nós já sabemos nas anotações dos evangelistas, que João respondeu que muitos diziam que Jesus era aquele emissário antigo que tinha vindo à Terra lá pelos idos do século XV, aproximadamente 1500 anos antes do Cristo, e que realizou diversos milagres, mas que foi perseguido por uma certa rainha por nome Jezebel, refugiou-se no deserto, onde foi alimentado por corvos. Depois, prognosticou o extermínio da raça de Acabe, confiou ao seu discípulo Eliseu o manto miraculoso que ele usava para fazer os chamados milagres. E aí ele usava um manto e as pessoas achavam que era o manto que ele usava que tornava-o poderoso. Então aqui nos fala, nas anotações da Federação Espírita Brasileira, acerca de Elias, aquele profeta antigo, 1500 anos antes do Cristo. Então, voltando às anotações dos evangelistas,
conforme a resposta de João a Jesus, muitos dizem que tu és Elias, ou seja, a reencarnação do espírito que animou o corpo do profeta Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, não Simão Pedro, mas Simão o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre o mesmo João Batista, que era impossível, porque João Batista era o primo de Jesus, que viveu e conviveu na mesma época de João. Tinha praticamente a mesma idade, diferença de meses a idade de ambos. E aí ele nos fala na sequência que Tiago, filho de Cleófas, não o Tiago, irmão de João, mas o filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Então assim ouviram os discípulos até então acerca de Jesus, e assim eles responderam a Jesus quando foi questionado. Jesus escutou-lhes as observações com habitual carinho e perguntou: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Então aqui Jesus ouviu o que alguns discípulos disseram a ele acerca do que eles ouviam de Jesus, acerca de Jesus da boca das pessoas, e aí Jesus fez este outro questionamento: e vocês que convivem constantemente comigo, ou conviveram constantemente comigo, nestes 3 anos em que estamos andando constantemente juntos, o que vocês dizem ou o que vocês pensam acerca da minha pessoa? E aí, na sequência, nós encontramos aquela revelação de Pedro. Certa perplexidade, diz Humberto de Campos, certa perplexidade abalou a pequena assembleia. No entanto, Simão Pedro, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente. Então, Simão Pedro, ali intuído e impulsionado por energias superiores, ele revelou a Jesus o que ele estava ouvindo, o que ele tinha na sua consciência. Então ele diz a Jesus convictamente: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo aqui na terra. E aí Jesus responde: bem-aventurado sejas tu, Simão, envolvendo-o num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui Jesus fala desta forma para Pedro e ainda acrescenta que neste momento entregastes a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar, bendito sejas tu, Pedro, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre esta fé, sobre esta sua fé, eu edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Então aqui Jesus também revela a Pedro que ele seria aquela pedra angular, conforme se diz lá no Evangelho, conforme dizem os Espíritos amigos. Você será aquela pedra de sustentação da minha doutrina aqui na terra. Tu serás a referência. E assim nós encontramos, quando estudamos o livro Paulo e Estevão, que realmente Pedro, quando mudou-se para Jerusalém e começou o trabalho na Casa do Caminho, a primeira igreja, aqui oficialmente na igreja que seria uma igreja católica, aqui na face da terra, após o retorno de Jesus para o plano espiritual, fundada por Pedro e os seus amigos,
Então aquela casa de assistência ali realmente virou ponto de referência, onde os discípulos que saíam pelo mundo pregando o evangelho, quando tinham condições, retornavam a Jerusalém para conversarem com Pedro, principalmente quando tinha alguma dúvida, alguma coisa a ser resolvida. Assim também fez o apóstolo Paulo. Algumas vezes visitou ou passou por Jerusalém para conversar com Pedro, ou quando ele foi a primeira vez pedir socorro a Pedro, ou pedir para ser admitido na condição de um apóstolo de Jesus no trabalho de pregação. Então aqui Jesus fala desta forma para Pedro. Enquanto Simão Pedro sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. Então aqui Humberto de Campos começa uma segunda parte da narrativa falando acerca do anúncio do Calvário. Conforme havíamos dito lá no início, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 16, versículos 21 a 23, Marcos, no capítulo 8, versículos 31 a 33, e Lucas, no capítulo 9, versículos 22 a 27. Então aqui começa por Jesus a revelação ou as revelações acerca do porvir, acerca do que iria acontecer brevemente em relação a ele, o Calvário, a crucificação. E aí diz Humberto de Campos que no mesmo instante, após esse diálogo, após essa revelação de Pedro em relação a Jesus, tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo aqui na terra. Então, no mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: amados, importa que eu vos começa esclarecendo aos discípulos da seguinte maneira, conforme as anotações de Humberto de Campos: amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Então aqui Jesus fala, eu tenho que esclarecer, reforçar, para que vocês não sejam confundidos quando as coisas começarem a acontecer. E aí ele diz na sequência que através da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora, cumprindo as profecias da Escritura. Sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas do imenso rebanho. Então aqui Jesus revela aos discípulos, mais uma vez neste diálogo, que ele era aquele pastor que veio a Israel. E aí é preciso que esclareçamos que este termo que Jesus usou aqui, sou aquele pastor que vem a Israel. Israel, esta palavra Israel, na verdade, não é apenas a região, a comunidade de Israel naquela época ou nos dias de hoje. Israel, em que Jesus está se referindo aqui, é todo o planeta Terra, ou seja, toda a humanidade terrestre. Sou aquele pastor que vem à terra, e aí ele usa o termo Israel, que era a localidade que eles conheciam naquela época. Então, venho a Israel ou à terra com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. E ainda Jesus diz na sequência: venho buscar as dracmas, que era uma moeda naquela época, as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. E aí é importante também esclarecer que este termo dracmas que Jesus utilizou, venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai, aqui ele estava falando de todos nós, as almas,
todas as almas perdidas, ou todas as almas transviadas, que saíram fora do aprisco de nosso Pai de infinita bondade e amor, eu venho buscar todas estas almas perdidas. E aí ele faz um questionamento na sequência. E qual o pastor? E qual o pastor que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do rebanho ou dono do redil? Então aqui ele faz um questionamento. Qual o pastor que não presta contas de suas tarefas? Então eu estou aqui em nome de nosso Pai e com certeza em breve irei prestar contas ao Pai, porque em breve eu estarei retornando. E aí Jesus diz também que nenhuma das suas ovelhas ou das ovelhas que o Pai lhe havia confiado nesse imenso rebanho, nenhuma dessas ovelhas se perderia. E ainda ele diz na sequência, Jesus, é indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mistério o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus. Então aqui Jesus revela aos discípulos que tudo o que iria acontecer com ele era para que se cumprisse tudo aquilo que os profetas antigos haviam revelado ou haviam deixado escrito. E ainda ele diz que me precederam no caminho, ou seja, todos aqueles profetas que me precederam e que fizeram estas previsões, estas revelações, eu venho para cumprir tudo à risca, conforme se diz popularmente. E ainda Jesus diz, está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Então Jesus disse aos profetas, disse que eu viria e que eu padeceria. Então eu não fugirei em momento algum ao testemunho que me está reservado para esclarecimento de todos. Não que eu queira sofrer, que eu realmente tivesse que sofrer, mas devido à ignorância de todos ou da maioria que ainda se encontram aqui na terra, farão que eu sofra. E ainda diz Humberto de Campos na sequência, que havendo pequena pausa na sua palavra, Filipe aproveitou-a, ou seja, aproveitou aquela pausa para interrogar Jesus de forma emocionado. Mestre, como pode ser isto, se sois o modelo supremo da bondade? Então Filipe não concordou com aquelas palavras, com aquelas revelações de Jesus. Como pode isto acontecer, ou como poderia tudo isto acontecer, se tu és o modelo supremo da bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Então você receberá como prêmio todo este sofrimento? E aí na sequência, Humberto de Campos anotou da seguinte maneira, que Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, respondeu a Filipe, a todos os discípulos e a todos nós, mesmo ele sendo aquele modelo supremo de bondade, mesmo ele tendo feito até então todo o bem, semeado as boas sementes do amor, por que ele iria sofrer? Aí ele responde a Filipe e a todos nós, vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Então aqui Jesus responde que ele tinha vindo à terra para o bom trabalho e que ele estava executando e executaria até o fim toda a tarefa para a qual ele havia se comprometido e havia vindo ou enviado à terra. Já que Jesus, ele poderia e tinha à sua disposição, conforme nos falam diversos espíritos amigos, ele tinha à sua disposição naquela época milhares de espíritos que poderiam vir à terra trazer estas revelações ou mostrar de que forma nós deveríamos caminhar aqui pela terra.
em nome de Jesus, eles poderiam ter vindo, muitos desses espíritos poderiam ter vindo, assim como já haviam vindo à Terra diversos espíritos luminares na condição de profetas que tinham vindo à Terra a pedido e amando de Jesus. Jesus poderia ter continuado enviando outros espíritos, conforme nos revela o espírito Miramês, que Jesus tinha à sua disposição milhares de espíritos que se prontificaram em vir no lugar de Jesus. Mas ele preferiu ele mesmo, ao invés de mandar, conforme se diz popularmente, ao invés de ele mandar recado, ele mesmo veio trazer a sua exemplificação. Era melhor, sem sombra de dúvida, conforme ele mesmo escolheu, era melhor ele vir exemplificar do que mandar recados. E aí ele diz na sequência, Humberto de Campos, que além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Então aqui Jesus revela a Filipe, a todos nós, que o seu trabalho aqui na terra, a sua ação, se dirigia, na verdade, a sua exemplificação a todos nós que nos encontrávamos e que ainda nos encontramos escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, instituindo, revela Jesus, instituindo na terra a luta permanente contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços na consideração de meus trabalhos. Necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Então aqui nos revela Jesus porque ele escolheu vir pessoalmente ter conosco aqui na terra. E aí ele diz dessa forma que já falamos, que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos, ou seja, só tem verdadeiramente valor quando exemplificadas na prática. Do que adiantaria ou pouco adiantaria outros terem vindo em seu nome? Ele preferiu ele próprio vir exemplificar. E ainda Jesus diz na sequência, na forma de um questionamento: acreditais, Felipe, acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Então prestemos atenção neste exemplo que Jesus usa nesta conversa com Filipe. Acreditais que um náufrago, aquele que está quase se afogando em alto mar, por exemplo, ou em uma quantidade enorme de água, será que ele se sentiria confortado, se sentiria seguro, quando aquele que está querendo lhe ajudar, querendo lhe salvar, ou se colocando numa condição de um salva-vidas, não tivesse coragem de entrar nas águas e ficasse apenas na margem, ali em segurança, na praia, na terra firme, em segurança, tentando lhe orientar, e ele se virando sozinho, quase se afogando, quase morrendo afogado, conforme que nos fala Jesus? Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia, ele em segurança e você se afogando? Ou o náufrago se afogando? E ainda diz na sequência Jesus que para salvar aquele náufrago será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Foi exatamente isto que Jesus fez. Ele veio à Terra para nos auxiliar a todos nós, nesta simbologia que ele utilizou, todos nós, nesta condição de náufragos,
Então ele se atirou nestas ondas bravias aqui da terra e veio para nos mostrar na prática, não só através das palavras, mas na prática, não só com exortações, mas igualmente partilhando dos mesmos perigos e sofrimento. O fardo, revela Jesus, que o fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Então aqui Jesus usa uma outra exemplificação em que, quando nós observamos que alguém está com uma carga muito pesada transportando aqui na terra, se ao invés de auxiliá-lo nós ficamos fazendo observações, o criticando, o seu fardo se torna mais pesado. Entretanto, esse fardo se tornará mais suave, se tornará mais leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. Ao invés de criticar aquele que está com um fardo muito pesado, que está passando por dificuldades, nos colocarmos à disposição e com disposição para aliviar o seu fardo, aliviar as suas dificuldades. E aí, na sequência, Humberto de Campos anotou da seguinte maneira, que os apóstolos entreolharam-se surpresos e o Messias continuou. Então aqui, os apóstolos já estavam surpresos com todas aquelas revelações, com todos os esclarecimentos de Jesus, mas aí Jesus ainda continuou esclarecendo a eles e a todos nós da seguinte maneira: não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Então aqui Jesus fala aos discípulos: não esperem tranquilidade, sombra e água fresca, porque aqui na terra, por enquanto, ainda não teremos, ainda não alcançamos este porto seguro, ainda não alcançamos a vitória. O trabalho está apenas começando. E ainda ele diz: nosso reino ainda não é e nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, aqui ele fala que são aparentes vitórias, estarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Então aqui ele revela aos discípulos: em breve eu estarei em Jerusalém e lá eu sofrerei as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com a suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre, quando manifestar sede, para que se cumpram as Escrituras. E conforme nós sabemos, assim aconteceu. E ainda diz Jesus que experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei, com o sofrimento, a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Então aqui Jesus traz esses belíssimos esclarecimentos, essas belíssimas revelações para os discípulos, e aí ele fala que a vitória final ainda está muito distante. Ele nos fala que ele veio à terra para ensinar os menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer. Então Jesus veio para isto, para exemplificar. É por isto que ele nos disse, e aí voltamos a repetir: eu sou o caminho, ou seja,
pratiquem os meus ensinamentos, estes ensinamentos que eu exemplifiquei ou que eu estou exemplificando, conforme ele disse aqui aos seus discípulos, que sem sombra de dúvida que vocês estarão caminhando pelos caminhos corretos. E aí diz Humberto de Campos que o mestre calou-se comovido, e a pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Então os discípulos, eles não compreenderam toda a amplitude, ou em toda a sua amplitude, aquelas revelações. Inclusive, conforme veremos na sequência, Pedro até duvidou, ficou em dúvida em relação à justiça de Deus. Onde estaria a justiça de Deus, o amor de Deus, que iria deixar Jesus passar por todos aqueles sofrimentos? E aí Humberto de Campos anota exatamente isto, que foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir. Então aqui ele fala que Pedro, em sua invigilância, mudou a sua atitude mental, a sua vibração, que antes ele estava em equilíbrio, quando ele fez aquela revelação que Jesus era aquele enviado de Deus aqui na terra, o Cristo vivo em nome de Deus aqui na terra. Então ele, em desequilíbrio e perdendo ali momentaneamente o seu equilíbrio, a sua atitude mental daquele primeiro momento, deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerardes. Então aqui ele fez, tipo assim, um puxão de orelha em Jesus, como se ele estivesse dando um conselho a Jesus: convém não exagerardes as vossas palavras. Ele, em outras palavras, ele: ó Senhor, tu está exagerando, não será desta forma. Convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Então Simão Pedro falou: Senhor, o senhor está exagerando, você não vai passar por todo esse sofrimento, não. E aí ele diz na sequência, Simão questiona Jesus: onde estaria Deus então com a sua justiça ou com as justiças dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Então Pedro fez esta observação a Jesus e fala desta forma: eu estou vendo que este Deus que o Senhor nos revelou durante esses 3 anos, ele não é tão bonzinho assim, ele não é tão justo, porque ele iria deixar o Senhor passar por todo este sofrimento. E aí, na sequência, Humberto de Campos fez aquelas anotações que os evangelistas também fizeram acerca da resposta de Jesus a Pedro. Pedro, retira estas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Aquele que antes havia revelado coisas belíssimas acerca de Jesus, em sua invigilância, deixou-se cair desta forma, duvidando de Deus. É por isso o título do capítulo, nessa necessidade constante da vigilância. E aí diz na sequência Humberto de Campos, após esta repreensão de Jesus a Pedro, diz Humberto de Campos que, verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Então, se alguém quiser vir após mim, realmente renuncie a si mesmo, tome a sua cruz
e siga os meus passos. E aí Humberto de Campos diz na sequência que no dia seguinte a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo, não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões e refletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Então ele viu que Jesus não tinha ficado com raiva dele, mas que Jesus continuava sereno e o envolvia num sorriso e num olhar compassivo. Mas, diz Humberto de Campos, mas, sem poder esperar mais um pouco suas emoções, sem poder guardar as suas emoções, o velho discípulo Simão Pedro aproximou-se novamente de Jesus e interrogou-o: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Então ele quis saber por que Jesus havia pedido para ele retirar aquelas palavras tão duras que ele havia falado em relação a Deus, a sua dúvida em relação a Deus. Ele questionou a Jesus: porque eu sou um discípulo tão sincero e estou apenas zelando por ti. Alguns minutos antes, não havíeis, ainda diz Pedro, alguns minutos antes não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo? Faz um outro questionamento Simão Pedro. Por que motivo, logo após me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? A um momento, tu dizes que eu havia feito uma revelação belíssima, inspirações de Deus, e agora, logo depois, poucos minutos depois, tu me classificas na condição de um inimigo da luz? Isto Simão Pedro quis saber de Jesus. E aí Jesus responde a Simão e a todos nós. Simão, respondeu Jesus bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. Então aqui Jesus, nesta resposta para encerrar este belíssimo capítulo, nesta resposta deste último questionamento de Pedro, Jesus responde a Pedro e a todos nós: Pedro, você ainda não entendeu a extensão completa da necessidade da vigilância. A criatura, diz Jesus, a criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Será que nós estamos aproveitando, conforme nos fala aqui Jesus neste diálogo com Simão Pedro? Será que nós estamos aproveitando todas as oportunidades em nossa marcha aqui pela terra, oportunidades de iluminação espiritual? Ainda ele diz a Pedro: vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Basta um pensamento de amor para que te eleves aos céus. Mas, na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. De que forma nós estamos nos comportando? Estamos realmente vigilantes, constantemente vigiando o nosso espírito e fazendo com que cada pensamento no bem nos eleve para o céu, ou usando de forma incorreta o nosso verbo. E aí Jesus encerra: nesse terreno, ou seja, no terreno da vigilância ou da invigilância, nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações
dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. E aí Humberto de Campos encerra que acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Que possamos meditar acerca destes ensinamentos belíssimos de Jesus, nessas anotações de Humberto de Campos, neste capítulo de número 21 do livro Boa Nova. Que possamos meditar e não ficarmos apenas nas meditações, nas reflexões, mas colocarmos em prática constantemente, através da vigilância, estes pensamentos de amor, para que nos elevemos aos céus e não fiquemos, conforme Jesus nos fala, presos a essas atitudes equivocadas que ainda nós adotamos em nossa trajetória aqui pelo mundo. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que vocês concederam-me, porque estando aqui reunidos com todos vocês, neste momento, neste Centro Espírita Virtual, nós estamos estudando juntos, aprendendo juntos, e no nosso próximo encontro, nós estudaremos o capítulo de número 22, a mulher e a ressurreição. Belíssimos esclarecimentos, com certeza, nos aguardam neste nosso próximo encontro. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.